Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live chegando por aqui, estamos ao vivo. Como eu disse, eu vou fazer lives dentro desse horário, né? Entre 8 e 8 e meia. E estamos aqui mais um dia chamando você, convidando você a se conhecer melhor, a buscar aquilo que você tem de melhor aí dentro de você, que você pode florescer. A vida da gente é como uma planta, né? E a gente tem que cuidar muito bem dela para que ela floresça. E as flores, elas são temporárias. Elas vão e voltam. Então, a vida da gente é como uma planta. Eu gosto muito dessa metáfora. Porque a gente tem que sempre estar cuidando. Você não pode achar que você está porque você conquistou talvez algum momento, né, de florescimento que você tem que estagnar. Não, se você não cuidar, você vai entrar em estado de murchamento. Bom dia, Cá, Elias Santos, bom dia, gente. Mais uma live por aqui, obrigada. Eu tenho entrado aqui todos os dias nesse horário, né? A partir desse mês, nós vamos fazer essa live aqui para fortalecer aquilo que a gente precisa para ter essa coragem de se conhecer melhor, para ter essa desenvoltura, né? Porque você precisa não expor, mas você precisa se abrir para você mesmo. Às vezes a gente fica tão preocupado em agradar os outros, em conhecer as pessoas ou ficar com o pé atrás com as pessoas, mas por quê? Porque você não conhece você mesmo. Você não tem noção dos seus valores, daquilo que é importante dentro de você, tá? Então hoje o assunto principal é esse. Para sermos considerados inteligentes, né, por nós mesmos, a questão é sempre essa, é sempre dentro de nós mesmos e não fora, tá? Não é o que o outro pensa de você. Porque o que o outro pensa é a visão de mundo dele, é a respeito daquilo que a pessoa viveu, dos valores que ela tem. Mas e os seus valores? O que está dentro de você? Qual que é a sua busca? O que você quer que floresça em você? É aquilo de melhor que você tem. Então, sem autoconhecimento, a gente não consegue chegar naquilo de melhor que a gente tem para oferecer. Como eu falei ontem, muitas vezes a gente acha até que aquilo de melhor que a gente tem, na verdade, é uma fraqueza. E não. Muitas vezes aquilo que você pensa ser uma fraqueza é um ponto essencial em você, que só você tem. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, você acha até que é fraqueza, que é vulnerabilidade, que é alguma coisa que não está fluindo, né? Que não está de acordo com os padrões que as pessoas impõem. E, na verdade, a gente tem que deixar fluir aquilo de bom que a gente tem, para sermos mais felizes, para realmente encontrar essa felicidade. E a pessoa inteligente, ela não é um herói, uma heroína. Na verdade, pessoas inteligentes descobrem que são seres humanos, né? Com esse conhecimento, essa busca, você se dá o direito de se sentir humano e não de querer ser um super-herói, de querer ter superpoderes. Porque essa essência, né? Como diz o livro lá do o autor do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Então a sua essência só você pode conhecer, porque ela é um diálogo interno, né? É aquilo que Deus colocou dentro, é um talento interno. Então é sobre você, é sobre aquilo que só você pode garimpar aí dentro, tirar essas camadas, né? Que vão é, se criando ao longo da vida e deixar fluir, deixar florar isso que está aí guardado e que
muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de coragem, por falta de uma limpeza interior, você não consegue desenvolver o talento que tem aí dentro. Então, assim, a inteligência, ela, ela realmente ela traz uma complexidade, né? Porque quanto mais você busca, mais você vê o quanto você tem a aprender, o quanto você necessita conviver com pessoas, buscar chaves, buscar detalhes, né? Que às vezes a gente não presta atenção ao longo da vida e depois você vê o quanto é importante você buscar detalhes nas coisas, nas pessoas que você convive, o quanto a gente aprende com as pessoas que nós convivemos. Então a gente tem que estar sempre voltado a essa busca, voltado para nós mesmos, não no sentido egoísta, tá? Isso não é para te fazer melhor que ninguém. Na verdade, o intuito maior é abafar o ego, é aquietar o ego, fazer essa limpeza para que o que é divino, o que é essência, transpareça. Então, é exatamente o processo contrário. É exatamente o processo de se permitir ser vulnerável, se permitir é, estar nas rodas e muitas vezes a gente não ter ferramentas para resolver certos problemas e você entender que um outro tem. Então, quando a gente começa a se entender melhor, a gente percebe isso, que cada um tem uma ferramenta diferente. Isso é essência, né? Isso é coisa que só está em você. Então, maior parte dos seres humanos, isso é muito triste, né? São enterrados, literalmente enterrados, mortos, sem se descobrir, sem fazer essa busca pelo seu valor, pelo seu interior, por aquilo de melhor que você tem para dar. E quando a gente deixa os outros tomarem o governo da nossa vida, isso acontece. A gente passa a viver no comando dos outros. Isso tem acontecido muito nas sociedades, no dia a dia. Porque as pessoas vão colocando padrões. E se você não segue aquele padrão, você não serve, ou as pessoas se sentem inferior por não se conhecerem bem, abraçam esse sentimento de inferioridade e não flui, não consegue se conhecer, não consegue entender o seu valor. Citar um exemplo claro aqui, né? Quando você se sente ofendido, às vezes alguém te fala alguma coisa e isso te ofende. A ofensa, ela chega e ela entra em você por falta de autoconhecimento. Porque se você se conhece bem, se você sabe quem você é, por que o outro te afeta? Por que o outro te abala? Por falta de conhecimento. Então, mais uma vez, eu estou aqui para te convidar. Lá no link da minha bio tem o link do grupo que eu formei, já está em andamento. Ontem nós já começamos as apresentações, mas ainda dá tempo de você que quer entrar participar, tá? E se você tiver alguma outra dúvida, algum interesse, alguma coisa mais particular para me perguntar, à medida do possível, é claro, eu quero muito te ajudar, tá? Então hoje o que eu trouxe foi isso, você ser inteligente, tá? Não é você olhar para outras pessoas e querer ser como elas. Não é querer ter o que elas têm. A inteligência está dentro de você. Todos nós podemos acessar. E ser inteligente é aceitar essa busca interior. É aceitar estar em movimento, tirar as camadas superficiais que foram colocadas aí. Às vezes até a própria personalidade da pessoa ela consegue moldar, porque a gente vive num estado primitivo, a princípio, de sobrevivência. Então, ao longo da vida você é machucado ali, no seu convívio familiar, depois você se casa, tem outros relacionamentos, e você vai criando camadas de defesa, e essas camadas vão ficando. E você passa a achar que isso é sua personalidade, que você é isso, e não. Muitas vezes com o autoconhecimento, você muda temperamento, você muda até o modo de pensar
e você resgata os seus valores principais, que a gente não pode perder, de jeito nenhum. Eu separei aqui uma parte, porque uma leitura, né, que eu sempre faço. Eu separei lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do 10 ao 16. Eu gostaria muito que você refletisse esses versículos dentro da sua vida, tá? É claro que aqui Paulo escreveu para Timóteo, mas ele dá um conselho primordial com relação ao talento de Timóteo. Então, olha para o seu talento, olha para aquilo que você quer realmente buscar, tá? Às vezes você não tem muita clareza disso, mas vamos meditar aqui hoje nesses versículos para ver se isso te traz alguma mensagem interior, tá bom? Então, do 10 ao 16 eu vou ler. 1 Timóteo 4, 10. Porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena essas coisas e ensina-as. Ordena essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conservação, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti. Ó, vamos meditar muito aqui, esse é o 14. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita sobre essas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então aqui a gente pode usar o versículo 14 exatamente para fortalecer os nossos talentos. Medita nesse versículo hoje. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então aqui ele está falando do dom, né, de Timóteo. E qual que é o seu dom? Qual que é o seu talento? Qual que é que é aquilo que você tá que tem aí dentro, que quando você usa, você se sente mais feliz? Faça essa pergunta para você mesmo. É assim que a gente descobre os nossos talentos. O que me faz feliz? O que me faz brilhar os olhos? Em que momentos eu fico mais radiante com aquilo que eu faço? O que eu posso ajudar? Porque aquilo que tem dentro de você e que abençoa a vida do outro é um talento. Então, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos, aquilo que você tem de melhor tem que ser usado. Use com toda a sua capacidade, porque isso é bom, isso está aí dentro de você. Obrigada, Cá tá falando aqui, amei. Realmente é um fato assim que a gente tem que colocar em evidência, porque senão a gente passa despercebido, né? Eu faço alguns testes lá com o pessoal do meu trabalho e esses testes têm feito muito, tem dado muita diferença assim nisso, sabe, com relação ao trabalho, porque não é o que você faz. Não é, né? Muita gente fica, fulano não faz o que gosta, por isso que é triste, eu não sei o quê. Mas não é lógico que é muito bom a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, mas nem sempre é possível. Mas o importante é como você faz. Não é o que você faz, é como você faz. Você está usando o seu melhor? Você está deixando colocar, né, aquilo que você tem de dom aí dentro? Você está deixando as pessoas saberem que você tem isso aí dentro? Então, em todos os trabalhos, eu acredito, a gente consegue trazer esses talentos, né? Colocar esses talentos para fora. Então, o florescimento é isso, é você
e tirando essas camadas, é a gente equilibrar as áreas da vida, é a gente saber que todas as áreas são importantes. É lógico que corpo, alma e espírito são os pilares, tá? Da roda da vida. Se esses pilares estão bons, você consegue trabalhar melhor os outros, tá? Então hoje o recado é esse, amanhã a gente volta. Eu espero que cada dia a gente traga aí, né, um pouco mais de novidade. E é importante a gente ter essa clareza, né? E eu gostaria de mais interação, tá? De mais opinião até quando eu estiver falando, de repente coloca o que você pensa, ou algum exemplo que você já passou, ou alguma frustração que você teve, que, né, onde te bloqueou e você de repente segurou alguma coisa que você gosta de fazer. Manda essa live para as amigas, compartilha, coloca nos stories, me ajude a levar esse recado para mais pessoas, tá bom? Beijo grande, até amanhã, gratidão, gente. Gratidão. Obrigada, Sirlene, Cata. Obrigada, meninas.